Bom, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos trabalhar um pouco com a análise de estrutura, tá? A gente vai analisar os dados ali estruturalmente para saber se tem alguma coisa já, identificar alguns tratamentos que nós vamos precisar desenvolver, tá? Lembrando aqui, desde a última aula, tá? Eu continuei seguindo aqui, então estou utilizando o orders.csv. Então, a gente está lendo aqui o arquivo que a gente subiu para o DBFS e a gente vai trabalhar com ele, tá? Então, no orders.head, esses são os arquivos esses são os dados que a gente está tratando, tá? E a primeira análise que eu vou fazer é o ponto info. O info, ele vai trazer aqui para mim uma ideia de todas as colunas, quais que são as quantidades de colunas que não estão nulas, qual que é o tipo específico aqui de cada coluna, tá? Como por exemplo, eu tenho aqui diversas colunas, né, que não estão totalmente completas aqui. Por exemplo, ó, esse daqui é uma coluna que me chama muita atenção, o Order Moment Delivery, que provavelmente é o momento em que esse produto, né, foi enviado ali para o cliente. Então, dentro de uma representatividade ali de mais de 300 mil linhas, nós só temos 19 mil linhas preenchidas, né? Vamos dar uma olhada aqui como que tá esses dados que estão nulos, né? Então eu posso dar um orders aqui e eu vou buscar todo mundo que está dentro do orders, onde o order moment delivered is null. Ó, esse daqui é todo mundo que está null, né? E eu vou colocar aqui o nosso till, né? Justamente para pegar o inverso. Quando a gente faz isso, a gente pega negativo, tá? Bom, esses aqui são os que estão preenchidos, tá? Ó, tá preenchido aqui corretamente. Quando a gente está falando da parte de engenharia de dados, nem sempre esses dados vão ser muito usuais para a gente, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é se dentro dessa estrutura de dados eu posso recriar essa informação, entender se é uma informação que foi sumarizada em um processo atrás e se eu posso repetir essa informação aqui dentro justamente para tentar salvar essa coluna, tá? É um tipo de tratamento que a gente possa fazer. Ele perde totalmente a sua origem, a gente vai ser já é uma coluna que vai ser tratada ali posteriormente, mas é uma saída que a gente pode fazer, tá? Uma outra alternativa, se fosse um processo ao contrário, né, se somente 19 mil linhas estivessem com esse dado nulo, e esse dado é de extrema importância para a operação, e não seria trivial não ter essa informação, então a gente precisaria muito dessa informação. Então nós poderíamos dar um delete aqui especificamente nessas linhas. Então a gente poderia criar dentro do nosso pipeline, né, desse processo de tratamento de dados, uma forma de exclusão dessas linhas, tá? Mas vamos supor, a gente analisou aqui que essa coluna ela não vai dar para recuperar, a gente não vai ter efeito com ela, tá? E nós vamos simplesmente excluir essa coluna. A gente não tem como fazer um preenchimento aqui para conseguir resolver essa situação, tá? Para conseguir fazer isso, né, primeiro, né, para conseguir fazer análise de colunas aqui, eu posso dar um orders.columns. Não preciso passar como função, e aqui ele já mostra o nome de todas as colunas, tá? Isso daqui é muito importante quando você for manipular alguma coluna para pegar o nome específico, né? No nosso caso é o order moment delivered, né? E nós podemos aqui puxar um orders.drop, passar no drop o nome dessa coluna, tá? Eu tenho que passar qual que é o eixo, porque normalmente ele está como padrão
ele fazer a exclusão de linha. Então a gente tem que passar com access 1, tá? Dessa forma ele consegue fazer a exclusão especificamente dessa coluna, tá? Qual que é o problema quando a gente está fazendo isso, né? O pandas especificamente, ele não tem, quando a gente tem funções assim próprias, ele sempre tem um viés como se fosse fazer uma análise. Então, ele está analisando ainda, não é nada sério. Para ser sério, eu posso ou passar a variável orders recebe o orders.drop para a gente fazer e forçar uma exclusão, ou aqui dentro da função, como eu ia fazer, eu dou um inPlace, ele vai receber como true, tá? Quando eu dou inPlace true, significa que agora sim ele fez a exclusão dessa coluna, tá bom? E bom, isso daqui é irreversível de fato, só se eu ler novamente o CSV, ele vai retornar aqui pra gente, tá bom? Uma outra questão, depois que eu posso fazer isso, depois que a gente já viu essa manipulação de colunas, se eu quisesse, aqui, né, novamente, usando aqui o columns, aqui, se eu quisesse fazer a alteração do nome de alguma coluna, eu poderia simplesmente passar essa lista aqui, novamente, né? E dentro dessa mesma ordem fazer as alterações. Seria uma forma aqui, explicando para vocês, da gente mudar aqui essa estrutura, tá? A gente não vai ser necessário, porque os nomes aqui estão corretos, né, com o que a gente está trabalhando, então tá tranquilo aqui dentro dessa parte. Mas essa é uma forma também que a gente teria para fazer a alteração dessa parte estrutural, tá bom? E, bom, ainda nessa parte de análise, às vezes você vai precisar entender e verificar, né, como é que está a distribuição de alguma coluna específica, como, por exemplo, o order status. A gente pode utilizar o value counts aqui, que dá uma visão para a gente o quanto essa coluna ela está registrada, o quanto ela está aqui distribuída, tá? Order status, não tem orders status aqui, eu coloquei o nome errado. Ó, ele tem 352 mil finalizadas, 16 mil canceladas, está numa ordem normal ali da parte do varejo, é uma forma da gente fazer uma análise também. Então, essa parte estrutural, nome de colunas, entender ali qual que é a sua estrutura correta, né? Esses são processos ali bem importantes, né? Uma outra questão que a gente tem aqui dentro desse movimento, a gente analisa aqui o tipo, né? Qual que é o dtype de todas essas colunas. Como vocês podem ver, o dtype ele é tudo como objeto, ou seja, ele está tudo como string. Mas a gente tem aqui como Order ID, Store ID e o Channel ID, que a gente sabe que são números, né? E são outros processos que a gente precisa fazer essa manipulação. Então, se eu quiser fazer uma alteração de tipagem aqui, eu posso utilizar um cast, tá? Então, eu passo orders aqui, vamos fazer com order ID. Vamos executar aqui, só para ver se a gente pegou certinho, beleza? Eu utilizo dtype para saber qual que é a tipagem dessa coluna. Aqui ele traz um dtype aqui com um O ali, ele é basicamente como se fosse um object, tá? Então ele traz essa informação para a gente. Eu posso fazer o cast dessa informação, então eu coloco asType para fazer esse cast, aí eu coloco qual que vai ser o meu type, né, minha tipagem desejada. Aqui no caso vai ser como um int, tá? Aqui não deu nenhum problema, mas eu posso pegar simplesmente, né, e também isso especificamente, ele não faz uma alteração de tipagem, só por eu passar aqui um asType int não significa que ele vai fazer alteração de tipagem, e nesse caso eu não posso passar um inPlace true, tá? Quando eu estou fazendo uma alteração de tipagem de coluna, eu tenho que passar a coluna no pandas que eu estou utilizando justamente para receber a tipagem ali que é necessária, tá bom? Agora, se eu executar o info novamente, a expectativa é que o meu order ID ele já esteja ali com a tipagem separada, tá bom?
Vamos pegar uma outra variável, vamos pegar o order amount aqui, porque é um outro tipo de tipagem, não vai ser int, né? Porque se eu fazer uma análise de como que tá o order amount, então vou pegar o order amount aqui, ele vem todo, né? Toda essa estrutura, ele vem especificamente ali como um valor quebrado, né? Ele vem como ponto flutuante. Então, quando eu for fazer alteração de tipagem, eu tenho que fazer por um float. Só que, muitas vezes, quando ele está em string, tá? Eu vou fazer uma emulação aqui para vocês. Ele vai estar dessa forma. Ao invés do ponto, ele vai estar como vírgula, tá? O replace, ele serve especificamente, né, para que eu possa substituir informações dentro dessa string por alguma outra característica aqui, por algum outro tipo de string que eu deseje. Por exemplo, se eu quisesse alterar todos para vírgula traço, né, aí eu conseguiria também, então todo mundo que é ponto. Normalmente, ele vai estar dessa forma, tá? Ou vírgula, ou dependendo ali de qual que é o valor monetário que você vai precisar. Se estiver, por exemplo, vamos supor que vai estar como RS na frente, né? Então todas as informações vão estar com RS. Eu poderia fazer um replace aqui, pegando o RS, né, o R cifrão, e colocando como nulo, né, como um valor em branco aqui para fazer essa alteração. Ou no caso, como eu ia explicar para vocês, se estiver com valor como vírgula, eu tenho que alterar ele para ponto antes de fazer uma classificação de tipagem para float, tá? Quando a gente está trabalhando com Python, ele não reconhece o vírgula como ponto flutuante, ele sempre vai reconhecer o ponto. Então, muitas vezes pode ser que você vai precisar utilizar o str replace aqui para conseguir fazer essa substituição inteligente, tá? No nosso caso, ele não precisa, né? O order amount aqui, ele está como ponto, então já estaria ali pronto para a gente conseguir fazer essa alteração. Então posso dar um astype, colocar aqui como float. Vamos ver se ele vai. Às vezes pode ser que eu não tenha, que se tiver algum valor nulo aqui dentro dessa estrutura, você vai ter que fazer um filtro antes e ou preencher esses valores nulos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali como preencher. Você vai ter que preencher esses valores nulos ali ou remover eles dessa estrutura para conseguir fazer essa alteração. Por exemplo, você poderia dar um fio NA como 0, né? Aqui dentro dessa estrutura. Aí beleza, todo mundo que está nulo vai receber o valor de 0. Aí sim você pode fazer, né? E no caso teria que ser um fio NA com string aqui, né? Aí sim você pode fazer o astype ali como float, tá? Então deixa eu colocar astype float e aqui eu vou pegar o order amount. Ele vai receber o astype como float, tá bom? Então assim a gente consegue fazer o cast das nossas informações, tá? Então, começou a trabalhar com a sua base, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Identificar a sua estrutura, quais são os arquivos nulos, tomar algumas decisões sobre esses tipos de arquivo, ver quais são os arquivos que valem a pena recuperar, que você tem como recuperar, quais são os valores nulos que realmente vão ficar como nulos, porque pode ser que a operação precise disso, tá? E quais são os valores que você pode eliminar. Então você vai, né, dentro desse processo, é quase como fazer uma análise exploratória, né? Quando a gente fala análise exploratória, está muito mais ligado à parte estatística ali, entender os valores, né? Se está tudo correto, então é importante você ter essa visão. Mas já é um tipo de análise estrutural, onde você pode fazer a exclusão das colunas, alterar o nome das colunas para os nomes corretos, tá? Como também fazer o seu cast, né? Trazendo ali todo tipo de tipagem que seja para cada tipo de coluna, você vai precisar colocar a informação correta. Então, o que é número fica como número, o que é ponto flutuante fica como ponto flutuante, o que é uma string fica como uma string, o que é um booleano fica como um booleano. Então, você precisa fazer um levantamento ali, em conjunto com o negócio, em conjunto ali com seus pares, né, os seus colaboradores, a sua equipe que trabalha em conjunto,
para fazer essa análise ali de como que vai ficar a estrutura dessa tabela, tá bom?